tudo bem? Com o objetivo de dar continuidade ao nosso curso, entramos aqui pela quarta aula, que são os riscos e consequências de uso indevido de dados. Nessa aprendizagem, nosso objetivo é identificar os riscos operacionais, jurídicos e reputacionais, e sociais ainda, reconhecer ameaças como o erro humano, engenharia social, vazamentos e ataque de ransomware. Entender as consequências, quais são as sanções, perda de confiança, danos e direitos. Então, risco não é abstração, é a soma de probabilidade versus o impacto. Em dados pessoais, o impacto recai sobre pessoas reais e sobre a credibilidade do órgão. Principais riscos: o erro humano, que se dá ali às vezes por uma fatalidade, né? O envio de um e-mail errado, uma planilha aberta, uma impressão esquecida, o acesso indevido, as credenciais compartilhadas, falta de bloqueio de tela, falta de cultura, né, de controle. Quando se dá pela engenharia social, é usada técnicas de engenharia como phishing, pretesting e vishing, ok? Quando há um vazamento, esse vazamento ele se dá por um repositório mal configurado, backup sem proteção, falta de profissionalismo na gestão da arquitetura de TI. Quando se dá o uso do risco, se dá o uso de técnicas avançadas usando ransomware, que aí você pode ocorrer uma disponibilidade de serviços críticos, tá? Porque nesse tipo de ataque, os dados são todos criptografados e eles só são liberados, são sequestrados esses dados, e eles só são liberados mediante pagamento desse sequestro, às vezes, muitas das vezes, mesmo pagando, não é liberado. Ou através de Shadow IT, que é uma ferramenta, são ferramentas não homologadas, né, planilhas pessoais, números pessoais, e muitas vezes até softwares piratas também. As consequências para o cidadão é o roubo da identidade dele, a discriminação, o constrangimento e alguns danos materiais. Para o órgão, ocorrem sanções administrativas, ações judiciais, auditorias, perda de reputação. Para políticas públicas, erosão de confiança, boicote a programas e dados de baixa qualidade. Hoje, eu vou pedir algo um pouco diferente para que vocês façam, né? Tendo em vista essa consequência e os principais riscos, né? Eu vou pedir que vocês façam uma lista dos ativos de vocês, né? A base de dados, os sistemas e os formulários físicos. E façam ali também uma lista de ameaças, né? Phishing, perda de mídia, a questão também da vulnerabilidade, sem MFA, sem criptografia e, e os impactos. E priorize os riscos críticos e trate-os com um plano objetivo, tá ok? Então, isso é para montar uma planilha, né? Uma matriz de risco aplicada. Os incidentes e respostas. Então, a detecção é o monitoramento através de canais de reporte, contenção, isolar sistemas e contas, erradicação e recuperação é restaurar ali serviços, trocar as credenciais e revisar as configurações. Essas credenciais, elas entram dentro das políticas de segurança da informação, que elas têm ali uma periodicidade de troca de no mínimo de 6 meses, tá? De 3 meses a 6 meses, ok? A comunicação, que é a transparência proporcional, notificação a titulares e a NPD, quando necessário. E o aprendizado da questão dos incidentes é o pós-incidente, com um plano de melhoria, que ele entra dentro de um outro plano que a gente chama de PDCA, que é o ciclo PDCA, para que você rode ali, dentro de uma periodicidade, a avaliação, né, dos riscos, né, que você vai ter com base na matriz de risco que você já fez, tá ok? Caso a matriz ela não exista,
a gente consegue elaborar essa matriz para o órgão, né? Você que está aqui estudando, que está aqui dando atenção ao curso, então a matriz de risco aplicada, ela vem justamente para mitigar ou diminuir esse impacto que existe de vulnerabilidade, de ameaça, tá ok? E isso listando ali todos os ativos para que você consiga verificar a sua ordem de priorização, tá? Trazendo hoje para a realidade, né? O Pará vai sediar um evento internacional, então vou listar um caso prático para vocês. Então, vamos lá. O ataque de phishing direcionado a credenciais de um painel de credenciamento. Sem MFA, houve acesso indevido. Com MFA ativo e monitoramento de login anômalo, tá? Então, não há uma efetividade para saber quem foi de fato que acessou. O acesso seria bloqueado, né? Se houvesse ali uma efetividade desse MFA bem configurado. Então, as medidas: o próprio MFA bem configurado, política de senhas, simulação de phishing, segmentação de rede e backups testados. Tá? Uma pergunta aqui para que vocês reflitam bastante. Se seu sistema ficasse indisponível por 48 horas, qual serviço essencial seria afetado? Quem sofreria primeiro? E que resposta você daria, né, a esse incidente? Como escalaria essa resposta? E quem deveria ser alertado que houve uma disponibilidade? Olha, houve uma disponibilidade do sistema e eu preciso comunicar a quem, tá? Uma, uma microatividade para que seja feita, vou dar 5 minutos para que vocês façam aqui dentro do curso também. Monte uma mini matriz de risco, foi o que eu já tinha falado anteriormente, né? Para o ativo do seu setor. Aí você vai colocar lá o ativo, a ameaça, a vulnerabilidade, o impacto e o controle, ou então a mitigação, né? Uma ação de mitigação para esse risco, para esse impacto, tá ok? Então, montem aí e a gente vai se falando dentro do fórum, eu vou ter todo o prazer de respondê-los também. Então, o risco, ele não se elimina, tá? Ele se gerencia, você gerencia todo esse risco, toda essa ação. Então, você precisa ter muito profissionalismo para reduzir a probabilidade de impacto e estar pronto para responder esse risco. Então, por isso, a gente cria essa matriz justamente para que o risco ele seja conhecido e para que todos conheçam os seus papéis, conheçam todas as suas colocações para que possa responder o risco, tá? Então, eu vou deixar uma tarefinha aqui para vocês, esboçar um procedimento de resposta a incidente, de uma página só, não precisa muita coisa não. Dos papéis, os contatos, os passos iniciais, como se dá essa comunicação. Lembrem das outras aulas que nós já conversamos, né? Para que você consiga montar ali um documento de resposta a incidente, tá ok? Aguardo vocês na próxima aula, que desse módulo, dessa unidade, a nossa última aula, que é a aula 5, boas práticas nos tratamentos de dados públicos, tá ok? Deixo vocês aqui com a reflexão que foi feita, que é que para que vocês pensem aí, se hoje vocês ficassem sem um sistema disponível por 48 horas, qual serviço essencial seria afetado e quem sofreria? Então, pensem bem aí para que vocês possam colocar lá no fórum para a gente interagir. Um abraço, até a próxima aula, gente.